Olá, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo já e eu vou dar início a essa live. Não sei quantas pessoas vão conseguir acompanhar, até porque é um tema um pouco difícil, complicado. Mas o tema da live de hoje, apesar de usar de conceitos complicados, pode ser entendido por qualquer um. Se você se ater ao sentido mais poético, mais simbólico do que eu estou falando. Você vai sentir o significado do que eu estou dizendo, ainda que você não saiba dizer por que exatamente ou se eu estou certo. O tema dessa live é verdade como conhecimento. Por quê? Se você abre a Bíblia lá em Hebreus 11 e examina, verdade como conhecimento não, fé como conhecimento. Se você abre o texto lá em Hebreus 11 e examina o texto, você vai ver que existe uma relação muito grande entre fé e conhecimento. Porque o autor diz que fé é a certeza das coisas que não se veem. Você tem certeza daquilo que você sabe. Está na ordem de saber, na categoria de saber, na categoria daquilo que nós chamamos de conhecimento. A diferença é que esse conhecimento, ele vem de um modo sobrenatural. A diferença do conhecimento da fé de todos os outros conhecimentos é que o conhecimento da fé é de uma origem sobrenatural, uma intervenção divina. Então, na prática, isso ocorre da seguinte forma: Deus te faz saber coisas que você não teria como saber de forma natural, de modo algum. E a parte mais importante da fé não é que você enxerga ou não enxerga o objeto da fé. Não está na não visibilidade do objeto de fé, como o texto diz, né? As coisas que não se veem. Isso não é tão importante. A parte mais importante está no caráter sobrenatural de onde decorre essa certeza que você tem sobre esse assunto. Por exemplo, Jesus Cristo se manifestou na terra, veio em carne, andou entre os homens, todos que estavam ao seu redor o enxergavam, mas nem todos que o enxergavam conseguiam perceber a sua divindade, reconhecer a sua divindade. Qual é a diferença entre as pessoas que reconheciam a sua divindade e as que não reconheciam? A diferença com certeza não estava na materialidade de Cristo, na corporeidade de Cristo, na visibilidade de Cristo. Estava na consciência dos observadores. As pessoas que estavam olhando para Cristo nem sempre percebiam que ele era Deus. Algumas percebiam porque a revelação de Deus se manifestava na consciência desses indivíduos. É por isso que Jesus fala para Pedro que não foram carne nem sangue que revelaram para ele, mas sim o Espírito. Sim, o Espírito de Deus. E como é que isso ocorre? Como é que isso acontece? Isso acontece de forma sobrenatural, é claro. E não acontecia para todos. É por isso que nem todo mundo que negava a divindade de Cristo estava incorrendo em pecado. Somente aqueles a quem foi dado conhecer, a quem foi revelado. Aí sim, se você tem essa revelação, se você tem a certeza absoluta de um fato, e mesmo assim nega esse fato, você está pecando contra a própria consciência, você está mentindo para si mesmo, você está blasfemando contra a verdade, blasfemando contra o Espírito Santo. É por isso que Jesus diz que todo pecado será perdoado, inclusive a blasfêmia contra Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por quê? Porque a definição de Espírito Santo, do hebraico, é vento de Deus, manifestação de Deus. Ou seja, você pode blasfemar contra o conceito abstrato de Deus, mas você não pode blasfemar contra a manifestação de Deus. Porque daí você vai realmente e conscientemente estar mentindo. Você vai estar passando por um processo de emburrecimento, de cauterização da consciência. Essa cauterização ocorre de forma voluntária. Entendem? É por isso que é possível negar a fé. Porque é possível negar as verdades absolutas, as certezas absolutas que você tem. Você não as deixará de ter, mas você pode fingir que não as tem. Por conveniência, porque você está confiando mais no seu raciocínio ou em qualquer outra coisa. Certo? Bom,
nós precisamos voltar um pouquinho e entender como o conhecimento se dá. Eu quero propor aqui que existem duas formas de conhecimento. Conhecimento de ordem primária e conhecimento de ordem secundária. O conhecimento de ordem primária é a percepção imediata que nós temos das coisas. O conhecimento de ordem secundária é o raciocínio que nós fazemos acerca delas. Pensamento, a racionalização, a explicação dessa percepção. Mas a percepção imediata é anterior ao pensamento. Ao contrário do que Descartes dizia, né, que eu penso, logo existo. Não. E a percepção da sua existência já está dada na consciência, é anterior ao pensamento. E a essa percepção nós denominamos esse conceito que é a intuição radical. Intuição radical é essa percepção imediata que você tem das coisas antes de você pensar sobre elas, raciocinar sobre elas. O pensamento é uma mera organização dessa percepção, certo? Bom, essa percepção imediata, ou essa intuição radical, é, no final das contas, e é esse o objetivo dessa live, análoga, ou exatamente a mesma coisa, que o conceito de fé. Você tem fé a partir do momento que você tem uma percepção sobrenatural de um fato. E essa percepção sobrenatural é essa intuição radical. Porque a intuição radical só ocorre porque você tem contato com a inteligência divina. Ou a inteligência divina está atuante sobre a sua inteligência. Você tem um contato com com esse logos divino, ou esse logos analogante que te conecta ao todo da realidade. Ou o ser, ou a presença total do ser, a totalidade do ser, está em conexão com a sua inteligência. E é por meio dela que você conhece as coisas. Em outras palavras, é na experiência com a presença do ser que você tem a possibilidade de ter uma experiência com o ser dos objetos. Então, de certo modo, toda percepção que você tem, ou em primeira instância, nessa categoria de ordem primária, é uma atividade espiritual. O que ocorre é que depois de nós temos essa atividade espiritual, essa percepção por meio da inteligência divina, que não é independente, que não funciona e não é efetiva por si mesma, nós temos as percepções de ordem secundária, o conhecimento de ordem secundária, que são justamente as racionalizações, a organização dessa percepção que nós fazemos. Agora, se essa percepção é espiritual, se essa percepção ocorre através do espírito, e o espírito não se traduz de forma racional, ou não está nos discursos humanos, como é que nós transpomos esse conhecimento para um discurso humano? Agora eu quero acrescentar duas coisas, que é o conceito de transposição simbólica do C.S. Lewis e os 4 discursos do Aristóteles. Primeiro vamos falar da transposição simbólica. C.S. Lewis olha para a Bíblia e começa a analisar os apóstolos descrevendo o céu, a dimensão celestial, os apóstolos dizendo que lá haverá ruas de ouro, mar de cristal, e ele conclui que não haverá literalmente uma rua de ouro quando nós passarmos para a eternidade. Esses conceitos são apenas transposições simbólicas de realidades indiscerníveis para a mente humana. É uma forma de você dizer quantitativamente a qualidade da dimensão celestial. Porque você não tem como transpor de forma integral, de forma realmente fidedigna, aquilo que será essa dimensão celestial, mas você transpõe isso de forma simbólica. Ele chama isso de transposição simbólica. Ou seja, não haverá de fato ruas de ouro, mar de cristal no céu. São apenas símbolos que nós utilizamos para descrever o quão bom será aquela realidade. E essa transposição simbólica é justamente o primeiro discurso dos 4 discursos de Aristóteles. Lá no livro Aristóteles em Nova Perspectiva, o Olavo descreve isso da seguinte forma: o discurso humano é uma potência única que se atualiza em 4 discursos, que são discurso poético, discurso retórico, discurso
dialético e discurso analítico. O discurso poético é o primeiro contato que você vai ter com essa percepção, a primeira tentativa de transpor essa percepção imediata. O discurso poético se dá por meio de símbolos, se dá por meio de uma impressão que você tem da realidade. Depois que você tem essa impressão, você tenta falar isso com palavras, você tenta descrever isso de alguma forma, formulando uma opinião, que não é lá bem fundamentada, e esse é o processo, é o discurso justamente o retórico, em que você vai ter uma posição acerca dessa impressão que você teve, mas que não encerra o assunto. Depois, a partir da reunião de vários fatos e de várias opiniões diferentes, você vai comparando umas com as outras, você vai nesse processo de dialética, até que você chegue a uma probabilidade mais razoável, a uma verossimilhança do que de fato significa aquilo que você está querendo entender. E só no último discurso, que é o discurso lógico, o discurso analítico, que você chega a uma conclusão absoluta. A partir de premissas necessárias, você chega a uma conclusão necessária, absoluta, inegável. Então, o discurso lógico é o último dos discursos, é o último dos 4 discursos. E você extrai, em primeiro momento, o conteúdo dessa percepção espiritual no primeiro discurso, que é o discurso poético, o discurso simbólico, a transposição simbólica que se faz, que, claro, não é de modo algum perfeita. Nesse processo, às vezes pode acontecer como naquela brincadeira de telefone sem fio, que quando chega na última pessoa já se tornou uma coisa completamente diferente do que foi dita pela primeira. É exatamente assim. Às vezes nós temos uma percepção espiritual, ou uma percepção de uma verdade transcendente, nós transpomos isso para uma linguagem simbólica, depois nós vamos traduzindo isso até chegar numa conclusão lógica, só que no meio do processo nós vamos nos perdendo e nos distanciando. Então, nesse caso, de certo modo, todo discurso humano em alguma medida, sofismático, incompleto. Ele não está sendo completamente fidedigno à verdade da percepção que nós tivemos em primeira instância. O que nós devemos fazer, então, é pegar esses discursos e fazermos o caminho oposto. Sairmos do discurso lógico, da conclusão absoluta, ou dessa conclusão fechada, e voltarmos até chegarmos no simbolismo, na percepção simbólica que nós temos dessas verdades, que são muito mais abrangentes, para que o nosso espírito, a partir desses símbolos, intua essas percepções que são apenas compreendidas de forma espiritual. Agora, eu preciso adicionar a todos esses conceitos dos quais nós estamos tratando, o conceito também de signo, significado e referente. Signo, significado e referente. Quando você está diante de um símbolo, esse primeiro discurso, esse símbolo está se referindo a alguma coisa. Você talvez tenha o significado desse símbolo, você saiba o que ele quer dizer, mais ou menos, mas você não tem o referente necessariamente desse signo e desse significado, porque o referente não está ao seu alcance. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para a gente entender. Se você pega um conjunto de letras que formam a palavra leão, você tem o signo, que é essa palavra. O significado dessa palavra você também pode ter, mas você também pode nunca ter tido uma experiência concreta com o referente desse símbolo, desse signo e desse significado, que é o leão concreto. Você pode nunca ter visto um leão. E você pode raciocinar sobre o conceito de leão durante anos, durante décadas, durante séculos. E não necessariamente está falando de coisa alguma
apenas de um conceito abstrato. O que acontece muitas vezes é que nós temos o contato com verdades simbólicas, ou com símbolos, com esse discurso simbólico, mito poético, e podemos ficar raciocinando em cima deles durante muito tempo, sem termos o contato com o referente desses símbolos. Porque nós perdemos esse contato, porque nós não nos atentamos a esse referente. E, de certo modo, ou em primeira instância, o referente de todos os discursos é o Logos Divino. O Logos Divino, porque é por meio do qual nós temos acesso a todos os outros objetos. Porque é na experiência, com a presença desse Logos, com a presença do ser, que nós temos uma experiência com o ser dos objetos. Certo? Então, o que acontece muitas vezes é que os filósofos, os teólogos ficam discutindo sobre conceitos abstratos, sobre verdades simbólicas, sobre discurso poético ou analítico, ou seja lá qual for, mas já perderam o contato com essa dimensão espiritual, com esse conhecimento de ordem primária, com essa percepção primordial de onde decorrem todas as outras percepções, que é o Logos analogante. Bom, é por isso que não necessariamente quando você tem uma experiência, quando você está no empirismo, você de fato está se conectando ao objeto. Porque tanto a empiria quanto o idealismo só ocorrem de forma efetiva quando você tem uma experiência com a presença do ser. E isso nos dá uma interpretação nova sobre os textos da Bíblia que falam sobre a vida espiritual, que falam sobre a fé. Porque a fé não é essa coisa mística ou superficial que muitas pessoas entendem. A fé é justamente essa parte nossa, mais profunda do nosso eu, que está em contato com a presença do ser. Eu quero que vocês leiam comigo o capítulo 2 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler a partir do versículo 9. Eu sei que a gente tinha que ler um pouco antes para entender melhor o capítulo, mas eu já quero partir daqui. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Quem conheceu, pois, a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Percebe como esse texto ganha um outro sentido, uma outra interpretação? Você compreende as coisas do Espírito porque você está conectado ao Espírito. Mas esse Espírito, ou essas coisas do Espírito, não são algo simplesmente absurdo, místico, incompreensível. Nós temos algum contato por analogia, porque nós somos espíritos vivificados, porque nós temos um Espírito, e nós temos esse contato através dessas transposições simbólicas. Só que se você perde o contato com o referente desses símbolos, que é o próprio Logos analogante, que é o próprio Cristo, ou que é o próprio ser, você começa a racionalizar, você começa a tornar inferior um conhecimento de ordem superior. Porque o raciocínio, o pensamento é inferior, é posterior à percepção, é posterior à percepção imediata das coisas, à intuição radical e, portanto, à fé. Eu sei que é uma extrapolação, é algo muito novo que eu estou dizendo, comparando a fé, ou dizendo que a fé é exatamente a mesma coisa que essa percepção imediata, que essa intuição radical, esse conhecimento sobrenatural, mas eu creio que eu estou, pelo menos, me fazendo entender.
Eu quero também ler com vocês o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 10, que diz assim, Jesus falando: Ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é a parábola. Aqui ele vai explicar a parábola que ele tinha dito anteriormente, mas perceba isso aqui. Ele está dizendo que a uns é dado conhecer e a outros não. E é por isso que ele fala por meio de parábolas, porque somente homens que estão discernindo espiritualmente essas parábolas que vão conseguir entender. Ou seja, estão diante da parábola, que é o signo, que é o símbolo, e só vão conseguir interpretar essa parábola se estiverem em conexão ou se tiverem acesso ao referente desses símbolos, desses signos, que só pode se dar por meio do Espírito. Só pode ser acessível a homens espirituais, ou que estão agindo, pensando, atuando de forma espiritual. E o que isso tem a ver com a fé? Além de tudo isso que eu já falei, é que a fé não é aquela forçação que muitas pessoas entendem como um pensamento positivo. Eu vou forçar aqui para acreditar em algo. Vou forçar aqui para que eu tenha essa esperança sobre alguma coisa. Não. Ou a fé existe ou ela não existe. Ou você tem certeza absoluta de algo ou você não tem. Não tem como você forçar isso. Porque essa certeza é dom de Deus. Essa certeza vem de Deus. Essa certeza absoluta é sobrenatural. Se você acha que você pode forçá-la, você está completamente maluco. E para finalizar, eu quero que vocês tenham uma lembrança, uma experiência com essa verdade absoluta. Se é que vocês têm alguma verdade absoluta. Vocês tentem lembrar quais são aquelas coisas dentro de vocês que vocês acreditam piamente. Vocês acreditam ao ponto de dar a vida por essas coisas. O Olavo de Carvalho ensina sobre a ideia dos náufragos do Ortega y Gasset, que são justamente as opiniões daqueles que já estão prestes a morrer, que continuam sendo muito importantes para eles, mesmo nesse momento de morte. Ou seja, eles não abrem mão delas. Eles não acham que elas são fúteis ou menos importantes, mesmo nesse momento tão derradeiro. A ideia dos náufragos, só essas equivalem, só essas que têm importância. Porque são justamente as ideias que são importantes de forma absoluta para nós. Nós estamos dispostos a morrer por elas. Nós colocamos a nossa vida em risco. Nós admitimos a nossa própria inexistência em favor delas. Porque nós temos uma certeza muito, muito, muito profunda sobre elas. E se você tentar meditar, pensar, sentir quais das verdades que você tem, quais das opiniões que você tem que se encaixam nessa categoria, você vai perceber que são muito poucas. Talvez sobre apenas uma, talvez sobrem 2, 3, mas são poucas. Tente fazer esse exercício. O segundo exercício que eu quero propor é que você se lembre de experiências que te deram contato com opiniões dessa categoria, com certezas absolutas. Essas experiências eu chamo sempre de epifanias. São experiências que nos trazem uma nova percepção que praticamente muda a nossa cosmovisão. Tem um impacto muito grande da nossa interpretação sobre o mundo. Eu quero que você se lembre das mais importantes, das experiências mais importantes, daquelas mais significativas, que geraram essa percepção de uma verdade tão profunda, tão enraizada, tão absoluta, que depois você tentou transpor em um discurso racional, em um discurso humano, mas que você não pode negá-la. Esses são os 2 exercícios que eu quero passar. Eu quero terminar essa live com aquela frase do Luiz Laverne, que diz: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, e queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido.
Depois, o universo se fecha. Tornamo-nos novamente solitários, miseráveis. Já não caminhamos senão tateando num caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, e assim por dizer. É a morada habitual do nosso espírito. Nesse sentido aqui, que ele fala sobre reviver essas experiências como uma lembrança, a fé se torna também uma fidelidade a essas percepções que você teve algum dia. Então, em certa medida, a fé é um conhecimento profundo, espiritual. Em outra medida, a fé também é uma fidelidade a esse conhecimento, ou a essa percepção. Porque você nem sempre está tendo essa percepção de forma tão intensa, tão integral, o tempo todo. Mas você tem a lembrança do quão intensa essa percepção foi um dia. E ser fiel a essa percepção, ser fiel a essa lembrança dessa percepção, é justamente estar atuante na fé. Só que a fé se manifesta primeiramente como um conhecimento, como eu disse aqui no começo dessa live. Eu creio que, pelo menos eu expliquei o meu ponto, não sei se todos vão concordar, mas meditem sobre esse assunto. Tentem fazer esses exercícios que eu coloquei, que eu propus, e tentem entrar em conexão com essa verdade mais íntima, com essa percepção mais íntima do seu próprio eu, que está conectado ao ser, e que também no ser estão conectados todos os objetos, toda a existência. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.